O alarme disparou às 5h30 e Robert Neville estendeu o braço, ainda dormente, na manhã triste, para desligá-lo. Ele apanhou os cigarros e acendeu um, para só então se sentar. Depois de alguns momentos, ele se levantou, caminhou pela sala de estar escura e espiou pelo olho mágico da porta. Lá fora, no gramado, as figuras sombrias estavam imóveis, como silenciosos soldados de guarda. À medida que olhava para eles, alguns começavam a se retirar, e ele os ouviu murmurando, insatisfeitos entre si. Outra noite tinha acabado. Voltou para o quarto, acendeu a luz e se vestiu. Enquanto vestia a camisa, ouviu Ben Corman gritar: "Sai, Neville!" E foi isso. Depois, ele sabia. Todos partiram mais fracos do que quando chegaram, a não ser que tivessem atacado uns aos outros. Eles faziam isso com frequência. Não havia união entre eles. Sua necessidade era sua única motivação. Depois de se vestir, Neville sentou-se na cama, resmungando, e rabiscou a lápis sua lista de afazeres para o dia. Torno na Sears, água, conferir o gerador, cavilhas, o de sempre. O café da manhã foi apressado. Um copo de suco de laranja, uma fatia de torrada, 2 xícaras de café. Ele terminou rapidamente, desejando ter paciência para comer devagar. Depois do café, jogou o prato de papel e a xícara na caixa de lixo e em seguida escovou os dentes. "Pelo menos um dos meus hábitos é bom", ele se consolou. A primeira coisa que fez quando saiu foi olhar para o céu. Estava limpo, quase sem nuvens. Ele podia sair hoje, que bom. Enquanto cruzava a varanda, seu sapato chutou alguns pedaços do espelho. Bom, a droga do espelho quebrou do jeito que eu achava que iria quebrar, pensou. Ele limparia isso mais tarde. Um dos corpos estava estatelado na calçada, o outro meio escondido no matagal. Ambos eram de mulheres. Eram quase sempre de mulheres. Ele destrancou a porta da garagem e deu ré em sua Rural Williams para adentrar o frescor da manhã. Depois, saiu e abaixou a porta traseira. Colocou luvas pesadas e caminhou por cima da mulher na calçada. À luz do dia, elas não tinham nada de atraentes, pensou, enquanto as arrastava pelo gramado e as atirava na lona encerada. Não restava uma gota nelas. Ambas tinham a cor de um peixe fora d'água. Ele levantou a porta e a trancou. Então, circulou pelo gramado, apanhando pedras e tijolos e ajeitando-os em um saco de pano. Colocou o saco no jipe e depois tirou as luvas. Foi para dentro de casa, lavou as mãos e preparou seu almoço. 2 sanduíches, alguns biscoitos e uma garrafa térmica com café quente. Quando tudo estava pronto, foi para o quarto e pegou sua sacola de estacas. Ele jogou nas costas e afivelou o coldre que segurava sua marreta. Em seguida, saiu de casa e trancou a porta que dava para a rua. Não se preocupava em procurar Ben Corman naquela manhã. Havia muitas outras coisas para fazer. Pensou por um segundo sobre o trabalho de isolamento acústico que decidira realizar na casa. "Ah, deixa essa porra pra lá", pensou. "Eu faço isso amanhã, ou quando estiver nublado." Foi para o veículo e conferiu sua lista. Torno na Sears era o primeiro item, depois de se livrar dos corpos, claro. Ligou o veículo, deu ré e seguiu para a Avenida Compton, onde virou para a direita e rumo para o leste. Nos 2 lados da rua, as casas permaneciam silenciosas e, junto ao meio-fio, carros jaziam parados, vazios e mortos. Os olhos de Robert Neville se abaixaram e focaram o mostrador de combustível por um momento.
ainda tinha meio tanque, mas ele podia muito bem parar na Avenida Webster e completar. Não fazia sentido usar a gasolina estocada na garagem, não enquanto ainda houvesse outro jeito. Chegou até a silenciosa estação e freou. Ele pegou o galão de gasolina e usou o sifão a fim de passar o conteúdo para o tanque do carro, até que o fluido âmbar começasse a jorrar para fora da abertura e alcançasse o cimento. Verificou o óleo, a água, a bateria e os pneus. Tudo estava em boas condições. Geralmente estava, porque ele tinha um cuidado especial com o carro. Se algum dia o veículo quebrasse e não conseguisse voltar para casa ao anoitecer, bem, isso não fazia sentido ficar se preocupando com isso. Se um dia isso acontecesse, seria o fim. Agora, ele seguia pela Compton Boulevard, passando pelas altas torres de petróleo, pela Compton, por todas as ruas silenciosas. Não havia ninguém para ser visto em lugar nenhum, mas Robert Neville sabia onde eles estavam. O fogo estava sempre queimando. Conforme o carro se aproximava, ele vestiu as luvas e a máscara de gás e observou pelos oculares o véu de fuligem de fumaça pairando sobre a terra. O campo inteiro fora escavado, formando uma cova gigantesca. Isso aconteceu em junho de 1975. Neville estacionou o carro e saiu, ansioso para terminar logo o trabalho. Abrindo a tranca e abaixando a porta traseira, ele retirou um dos corpos e o arrastou até a borda do fosso. Ali, ele o colocou em pé e o empurrou. O corpo quicou e rolou pela encosta íngreme, até se acomodar na pilha de cinzas ardentes no fundo da cova. O Robert Neville respirava com esforço enquanto corria de volta para o utilitário. Enquanto estava naquele lugar, ele sempre se sentia como se estivesse sendo estrangulado, mesmo usando a máscara de gás. Então arrastou o segundo corpo até a beira do abismo e o impulsionou para a frente. Depois de jogar lá embaixo o saco de pedras, voltou correndo para o carro e partiu em alta velocidade. Após ter dirigido quase 1 quilômetro, ele arrancou a máscara e as luvas e aspirou golfadas profundas de ar fresco. Pegou o cantil no porta-luvas e tomou um grande gole de uísque, que desceu queimando. Depois, acendeu um cigarro e tragou profundamente. Nas próximas semanas, ele havia tido de ir à cova fumegante todos os dias, e isso sempre o deixava mal. Em algum lugar lá embaixo estava Katie. No caminho até Englewood, parou em um supermercado para pegar algumas garrafas de água. Ao entrar no silêncio da loja, o cheiro de comida estragada preencheu suas narinas. Rapidamente, empurrou um carrinho de compras pelos corredores empoeirados e silenciosos. O odor pesado de decomposição era muito desagradável, fazendo que ele tivesse de respirar pela boca. Encontrou garrafas de água no fundo da loja, onde também havia uma porta que dava para um lance de escadas. Depois de colocar todas as garrafas no carro, ele subiu as escadas. Talvez o dono do mercado estivesse lá em cima. Neville poderia começar por ali. Havia 2 deles. Na sala de estar, largada em um sofá, estava uma mulher de cerca de 30 anos, usando um roupão vermelho. Ali, o peito da mulher, deitada, subia e descia. Seus olhos estavam fechados, suas mãos abertas sobre o estômago. As mãos de Robert Neville apalparam desajeitadamente a estaca e a marreta. Sempre era difícil quando eles estavam vivos, especialmente se eram mulheres. Ele podia sentir aquela necessidade sem sentido voltando, enrijecendo seus músculos. Ele tentou engolir a sensação. Era insano.
Não havia argumento racional algum para aquilo. Ele não emitiu nenhum som, exceto pela respiração rouca e súbita. Entrando, então, no quarto, Neville podia ouvir um barulho, algo como um som de água corrente. Bom, tem alguma outra coisa que eu poderia fazer? Ele se perguntou. Ainda tinha de se convencer que estava fazendo a coisa certa. Ele ficou parado na soleira da porta do quarto, olhando fixamente para a pequena cama próxima à janela. Olhou para o movimento da garganta, a respiração estremecida no peito. Então, determinado, andou até a lateral da cama e a encarou. Por que, para mim, todas elas se parecem com a Katie? Pensou, retirando a segunda estaca com suas mãos trêmulas. Dirigindo lentamente até a Sears, ele tentou se esquecer, indagando a si mesmo por que apenas as estacas de madeira funcionavam. Ele franziu a testa enquanto dirigia pela avenida longa e deserta, onde o único som era o ronco silencioso do motor de seu carro. Parecia incrível que ele tivesse demorado 5 meses para começar a pensar nesse assunto. O que trazia outra questão à sua mente? Como é que ele sempre conseguia atingir o coração? Tinha de ser o coração. Dr. Bush tinha dito isso. Ainda que ele, Neville, não tivesse qualquer conhecimento anatômico. Sua expressão era preocupada. Ficou irritado por já ter passado tantas vezes por esse mesmo processo hediondo, sem parar uma vez sequer para questioná-lo. Ele balançou a cabeça. Não, eu deveria pensar nisso com cuidado, refletiu. Eu deveria juntar todas as perguntas antes de tentar respondê-las. As coisas devem ser feitas do modo correto, do modo científico. Tá, pensou. Sombras do velho Fritz. Esse tinha sido o nome de seu pai. Neville o havia renegado. O que fizera da sua aquisição de suas habilidades lógicas e mecânicas um processo bastante difícil. Seu pai morrera negando o vampiro violentamente até o fim. Na Sears, ele pegou o torno, colocou-o dentro do jipe e então vasculhou a loja. Havia 5 deles no porão, escondendo-se em diferentes lugares escuros. Neville encontrou um deles em uma geladeira de mostruário. Quando viu o homem deitado ali, em seu caixão esmaltado, Neville teve de rir. Parecia um lugar engraçado para se esconder. Depois, pensou em quão sem graça estava o mundo, quando ele era capaz de se divertir com uma coisa daquelas. Lá pelas 2 da tarde, estacionou o carro e comeu seu almoço. Tudo parecia ter gosto de alho. Isso o fez pensar no efeito que o alho tinha sobre eles. Tinha de ser o cheiro que os afugentava. Mas por quê? Era estranho o que ele sabia a respeito deles. Que ficavam abrigados durante o dia, que evitavam alho, que morriam por meio de estacas, que sabiamente se amedrontavam diante de uma cruz, que talvez se sentisse ameaçados pelos espelhos. Pegue esse último, por exemplo. De acordo com a lenda, não seria possível ver o reflexo desses seres em espelhos, mas ele sabia que isso não era verdade. Como também era falsa a crença de que eles se transformavam em morcegos. Essa era uma superstição que a lógica, aliada à observação, facilmente descartava. Era igualmente ridículo acreditar que podia se transformar em lobos. Sem dúvida nenhuma havia cães vampiros. Ele os tinha visto e ouvido do lado de fora de sua casa, à noite. Mas era apenas cachorros. Robert Neville apertou os lábios subitamente. Esqueça, ele disse a si mesmo. Você ainda não está pronto. Chegaria o tempo em que tentaria reunir todas as respostas, detalhe por detalhe, mas a hora não era essa.
Havia coisas o bastante para se preocupar, por ora. Depois do almoço, foi de casa em casa e usou todas as suas estacas. Ele tinha 47.